Olha só, por exatos 72 segundos, lá em 1977, algo no espaço profundo parece que falou com a gente. Foi um sinal tão forte, sabe, tão perfeito, que o astrônomo que o encontrou só conseguiu escrever uma palavrinha: uau! E depois disso, nada, silêncio total. É essa a história que vamos desvendar hoje, um dos maiores mistérios cósmicos que existem. Então, vamos imaginar a cena. Dia 15 de agosto de 1977, tem um radiotelescópio gigante, o nome dele é Big Ear, que fica lá quietinho, pacientemente ouvindo o cosmos. A ideia é captar qualquer coisinha que possa ser um sinal de vida inteligente, né? Só que na maior parte do tempo o que ele ouve é só o chiado de fundo do universo, aquele ruído constante. Mas naquele dia, por exatos 72 segundos, ele pegou algo completamente diferente, algo extraordinário. E o mais curioso é que ninguém percebeu na hora. Só dias depois é que um astrônomo, Jerry Ehneman, estava lá, analisando aquelas pilhas de papel com dados impressos, um trabalho bem maçante, imagino, e de repente, no meio de tudo aquilo, uma coisa salta aos olhos dele. Uma sequência de código. Nossa, tão fora do comum, tão intensa, que a única reação dele foi pegar uma caneta vermelha, circular aquilo e escrever do lado, uau. E pronto, o nome pegou na hora. Mas por que tanto alvoroço por causa de uma transmissão tão curta, né? 72 segundos. Poxa, o que é que tinha de tão especial nesse sinal para ele se destacar no meio de todo o ruído que o universo faz o tempo todo? Então, é aí que a história fica realmente fascinante. A resposta está toda nos detalhes. Aquele sinal não era um barulho qualquer, um ruído aleatório. Pelo contrário, ele parecia ter sido projetado. É quase como se quem mandou tivesse lido um manual de como enviar uma mensagem para outras estrelas. Um manual que os nossos próprios cientistas tinham imaginado anos antes. Era perfeito demais para ser coincidência. Olha só o que o Ehman viu no papel, a sequência 6EQUJ5. À primeira vista parece uma senha de Wi-Fi, né? Mas não é. Uma mensagem. É um código que mede a intensidade do sinal. Cada caractere ali mostra o quão mais forte o sinal era em comparação com o ruído de fundo do espaço. E chegar na letra U, nossa, isso significava que o sinal bateu um pico de mais de 30 vezes a força do normal. É como se, no meio de um sussurro constante, alguém desse um grito. E a duração, lembra, exatos 72 segundos. E esse número é a chave de tudo. Pensa assim, o telescópio Big Ear era fixo. Ele não se movia para acompanhar as estrelas. Era a Terra que girava. Então, qualquer ponto lá no céu passava pelo campo de visão dele por exatamente 72 segundos. E o que aconteceu com o sinal? Ele começou fraco, foi ficando mais forte, atingiu o pico e depois foi enfraquecendo até sumir. Tudo isso dentro dos 72 segundos. Um padrão perfeito. Isso indicava que a fonte estava lá longe, parada no espaço, e não era algo daqui da Terra passando por perto. E tem mais. A frequência. O sinal chegou em 1420 MHz. Pra gente, esse número pode não dizer nada, né? Mas para quem estuda o universo com radiotelescópios, esse número é como se fosse um número de ouro. É talvez o número mais importante que existe. Essa frequência é chamada de linha do hidrogênio. Por quê? Porque é a frequência que o hidrogênio, que é simplesmente o elemento mais comum do universo inteiro, emite naturalmente. E o mais incrível é que muito antes do sinal UAU, os cientistas já tinham pensado: se uma civilização inteligente quisesse mandar um oi para o universo, qual seria o melhor canal para usar? E a resposta foi exatamente essa frequência. Seria como um canal de rádio universal que todo mundo saberia sintonizar, e foi bem aí que o sinal apareceu. É de arrepiar, né? Ok, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O sinal veio de uma direção no céu onde não tem nenhuma estrela muito óbvia. Ele era de banda estreita, ou seja, super focado numa frequência específica, o que não é comum na natureza. A intensidade dele fez aquela curva perfeita de subida e descida. E para completar, ele estava bem na frequência que a gente esperaria para uma comunicação interestelar. Juntando tudo isso, não tinha como. Era o candidato mais forte a um sinal alienígena que já tínhamos visto. Só que um candidato forte não é a mesma coisa que uma prosa, né? E foi aí que começou um debate científico que, olha, dura até hoje. Então, quais são as cartas na mesa? Quais são as principais teorias para explicar de onde veio esse sinal? Basicamente, as teorias se dividem em dois grandes grupos.
De um lado, a galera que aposta numa fonte artificial, ou seja, uma transmissão inteligente feita de propósito. E do outro lado, a turma que busca uma explicação natural. Poderia ser um fenômeno astrofísico super raro que a gente ainda não conhece, ou, quem sabe, um simples sinal nosso, da Terra, que refletiu em algum objeto no espaço e, por uma sorte incrível, acabou imitando direitinho um sinal alienígena. Uma das teorias naturais que ganhou bastante força surgiu em 2017. A ideia era a seguinte: e se a culpa fosse de cometas? A nuvem de hidrogênio que fica em volta deles poderia, teoricamente, ter gerado o sinal. Parecia uma boa pista. Mas a ciência não para. Outros astrônomos foram lá, checaram os cálculos, os dados, e o veredito foi claro. Os cometas em questão simplesmente não estavam no lugar certo, na hora certa. Então essa hipótese foi por água abaixo. E o mistério, claro, só ficou maior. E essa dança das cadeiras das teorias continuou por décadas. O próprio Elman chegou a pensar em reflexos em lixo espacial, mas depois viu que era improvável. A teoria do cometa, como a gente viu, veio e já foi. E até hoje, de tempos em tempos, surgem novas ideias, novas teorias sobre eventos astrofísicos raros. A busca por uma explicação natural continua firme, mas aquela pulga atrás da orelha sobre uma origem artificial, essa nunca foi embora. Mas, sabe, talvez a parte mais maluca desse mistério todo não seja nem o sinal em si. É o que aconteceu depois. A busca incansável para tentar ouvir esse sinal de novo. Assim que o sinal foi descoberto, e por décadas a fio depois disso, astrônomos do mundo inteiro apontaram seus telescópios para aquele exato pontinho no céu. Foram dezenas e dezenas de buscas, cada uma usando equipamentos mais modernos, mais sensíveis, todo mundo na esperança de ouvir aquele sussurro do cosmos mais uma vez. E o resultado de todo esse esforço, de tanto tempo, tanta tecnologia? Zero. Absolutamente nada. O sinal nunca mais apareceu. Foi um evento único, um sussurro cósmico que simplesmente sumiu no vazio. E é justamente esse silêncio, essa falta de repetição, que eleva o sinal UAU de uma simples curiosidade para uma verdadeira lenda. Ele virou o caso mais famoso, a grande referência na busca por inteligência fora da Terra. Mas por que ele continua tão famoso depois de tanto tempo? Bom, é uma combinação de fatores. O principal, claro, é que ele ainda é o nosso candidato número 1 a um sinal extraterrestre. Depois, vem o fato de que ele nunca se repetiu, o que o deixa nesse limbo de mistério impossível de provar ou desmentir. E, claro, tem toda a mística que ele ganhou na cultura popular. O impacto foi tão grande que, olha que legal, em 2012, a gente resolveu mandar uma resposta. O Observatório de Arecibo apontou para aquela direção no céu e enviou milhares de mensagens, incluindo até tweets de pessoas comuns. Foi um gesto mais simbólico, claro, como jogar uma mensagem numa garrafa no oceano cósmico. Então, no fim das contas, a gente fica com a pergunta, né? O que foi o sinal UAU? Foi só um acaso do universo? Uma coincidência daquelas quase impossíveis de acontecer? Ou foi a única ligação que a gente recebeu do cosmos e, por azar, a gente perdeu a chamada? Quase 50 anos depois, o mistério continua no ar.